Olá pessoal, eu sou Dilson Lima, sou cientista da computação, tenho pós-graduação em informática em saúde pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e também informática na saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Tenho vários cursos de sistemas de informações em saúde para o Ministério da Saúde, notadamente nas complexidades de atenção primária, média e alta complexidade. Hoje a gente vai estar trabalhando com os senhores com uma ferramenta bem interessante, é uma ferramenta nossa, privada, que trata-se do BPA Online. Essa ferramenta ela já está sendo utilizada em vários municípios do Brasil. E todos eles que estão utilizando estão tendo um ganho muito grande no quesito a toda a produção que eles realizam. A gente traz várias vantagens nessa ferramenta. Eu vou estar demonstrando cada item dela e no final os senhores vão ver que vale a pena investir nessa ferramenta. A primeira coisa que eu quero mostrar para os senhores é aqui que a gente vai trabalhar com esses módulos aqui: cadastros, relatórios, arquivos, digitação e outros. Em cadastros a gente vai ter usuários, onde a gente vai observar as pessoas que já estão no programa, que já utilizam o programa. Aqui a gente tem a opção também de cadastrar novos usuários. Estabelecimentos, a gente vai ver que a gente tem também estabelecimentos dentro. Tem a opção também de cadastrar, tem que filtrar também as informações. Profissionais, a gente também vai ter informações sobre os profissionais que já estão na base, onde a gente pode também cadastrar novos profissionais. Aqui a gente vai ter a situação dos profissionais, as edições, os vínculos desses profissionais. E aqui os cidadãos, também com informações relacionadas aos cidadãos que recebem os atendimentos na nossa rede, né? Nos nossos estabelecimentos de saúde. Essa aqui já é uma informação bem interessante, porque esse cadastro aqui, esse menu de cadastro, a gente vai trazer estabelecimentos e profissionais que são importados do TXT do Senes. Olha que ganho, gente. Então, todos os profissionais que estiverem no Senes de vocês e vocês fizeram a importação do TXT, eles serão inseridos no nosso sistema de BPA Online. Assim como também todos os estabelecimentos. Então, vai estar tudo linkado, os profissionais já lotados, tudo certinho. É um ganho muito grande para a questão de produção. O outro menu é o de relatório, que eu vou tratar com vocês depois, certo? Como também o de arquivos. Eu vou estar tratando esses dois menus depois, na sequência. Já vou direto para o quarto menu, que é o de digitação. Aqui a gente vai ter essas quatro modalidades, certo? BPA-C, que é o BPA consolidado, BPA-I, que é o BPA individualizado, e o BPA-C terceirizado e o BPA-I terceirizado. Qual a diferença entre eles? Esse aqui é aquele BPA-C mesmo, onde a gente coloca o procedimento, a gente informa, nesse nosso exemplo, a competência, informa o município, informa o estabelecimento, o profissional que realizou, aqui a gente coloca o procedimento que foi realizado e aqui a gente coloca a idade quando consulta. Se não for consulta, não há necessidade, ele não vai deixar que a gente coloque informação nenhuma quando não for consulta. E aqui a gente informa a quantidade. Depois que a gente coloca todas essas informações, a gente clica em cadastrar. E a gente pode estar fazendo os outros procedimentos, certo? Esse é um exemplo bem bacana. Vou dar um exemplo aqui, ó. Real, por exemplo, Bananeiras. Aqui, ó, tem todos os estabelecimentos. A gente pode estar selecionando o estabelecimento. Aqui o profissional, certo? A gente vai colocar o profissional que realizou o atendimento. E aqui a gente vai ter o procedimento. A gente pode colocar, por exemplo, aqui a consulta especializada. Aqui a gente vai requerer a idade. E aqui a quantidade. Depois gravar. Mas se aqui não fosse uma consulta, fosse um atendimento, por exemplo, de urgência. Ó, atendimento de urgência. Ó, a idade dela já não seria mais de preenchimento obrigatório. E aqui a quantidade depois cadastrar. Certo? Esse aqui já é o BPA-C. O BPA-I também, ele é bem interessante, intuitivo. Ó, informa aqui o município, o estabelecimento. Aqui o profissional que realizou o atendimento. E aqui o cidadão. E aqui o cidadão que recebeu o atendimento. A gente pode fazer a pesquisa pelo CPF, pelo nome do cidadão, certo? Se o cidadão não tiver ainda na base cadastrado, a gente clica aqui no botão cadastrar.
Aí a gente vai ter a opção de cadastrar informando aqui todos os dados dele. Lembrando que existem campos aqui que eles são essenciais para a questão de produção. CPF, o nome do cidadão, o nome da mãe, telefone, raça, cor, data de nascimento, certo? Endereço, tudo isso é importante e está bem preenchido. Depois é só clicar em cadastrar. Após o cadastro, o paciente vai ficar desse jeito aqui, ele vai aparecer parecido desse jeito e aqui vai aparecer o nome do município que ele está cadastrado. Aqui a gente vai ter mais uma vez o procedimento. Ó. A gente coloca aqui o procedimento. Quando o procedimento não requer CID, ele já aparece aqui, ó. Esse é um ganho também muito grande que a nossa ferramenta, porque ela já é toda vinculada, toda linkada com a tabela do SIGTAP, certo? Onde ela vai trazer informações já prontas, não precisa ter aquele cuidado. Então ela já diz se precisa ou não, dependendo. Se tem serviço de classificação, ela também vai dizer se requer aquele procedimento de serviço de classificação. Então vou colocar aqui, por exemplo, sem CID. Aqui, ó, tem um CID opcional, caso queira. Já está dizendo que é opcional. Aqui a quantidade que foi realizada. E aqui a competência vai colocar a data que foi realizado o atendimento, né? Vai colocar aí a data que foi realizado o atendimento. Por exemplo, dia 5 de 10 de 2025. E aqui vai colocar o caráter de atendimento, se for eletivo, se for urgência. Tá vendo? Já disse que for urgência, então vai colocar aqui urgência desse exemplo, desse procedimento. Certo? Depois clica em cadastrar. Se esse mesmo paciente ou essa paciente teve um outro procedimento, depois que eu cadastrar o primeiro, eu coloco aqui o segundo, cadastrar se teve um terceiro e assim quantos forem. Vai colocando e vai cadastrando. Ok? É isso, né? Então, esse BPA, e ele serve para isso, para a gente estar colocando toda a produção individualizada. Aqui no BPA ser terceirizado é quando a gente tem aqueles serviços que são terceirizados com outros prestadores. Por exemplo, a gente tem dentro da nossa rede uma policlínica e ela recebe, por exemplo, procedimentos laboratoriais, né? Então, o que é que vai acontecer? Aqui posso colocar a competência, o município, o CENES, aqui tem que formar o CENES do município, do nosso município. Não é o CENES do terceiro, tá certo? É o nosso CENES, onde ele está vinculado com o serviço terceirizado. Aqui vai colocar o código de ocupação, né, o CBO, e aqui vai informar o procedimento. Se for, mais uma vez, idade, ele vai requerer aqui, se for procedimento de consulta, ele vai requerer idade. E aqui vai colocar a quantidade. Se não for, vai colocar o procedimento normal. Ó, e vai colocar a quantidade e depois cadastrar. Bem parecido com o BPAC normal. A única novidade é essa aqui, ó, de colocar o CENES do nosso serviço, onde o terceiro está vinculado. E a ocupação do profissional do terceiro. Tá certo? O BPA aí terceirizada é bem parecido. Informa o município, vai informar aqui o CNS do profissional, certo? O cartão do profissional que realizou o procedimento. Esse aqui é o profissional que está lá no CENES do terceiro. Aqui é o CBO dele. Só que aqui é o CENES nosso, o nosso CENES, certo? Aqui, mais uma vez, o cidadão faz a pesquisa pelo nome dele, pelo CPF. Não encontrando, faz o cadastro, certo? Aqui tem a opção também de quando eu já tenho um cidadão, tem a opção também de editá-lo, caso tenha alguma atualização, certo? Depois que eu coloco o passo seguinte, eu vou aqui, informo o procedimento. Depois que eu informar o procedimento, dependendo do procedimento, o sistema vai requerer ou não o CID. Ó, esse exemplo ele diz que não. Olha que fantástico. E aqui, serviço de classificação, ele também diz, ó, sem serviço de classificação. Tá vendo que interessante? Automaticamente ele já diz que não há necessidade de serviço de classificação. Agora, se aqui fosse um procedimento que requeresse serviço de classificação, por exemplo, um ultrassom, um exame laboratorial, por exemplo, hemograma completo. Olha que interessante. Ele já ia dizer, ó, automaticamente qual o serviço de classificação que está vinculado a esse exame, para que a gente pudesse clicar aqui, ó. O sistema já iria colocar de forma automática. Então não tem como errar. Mesmo se a gente quisesse errar, a gente não consegue com esse sistema.
Aqui a quantidade que foi realizada por esse paciente desse procedimento e aqui, mais uma vez, qual foi a data do atendimento. Vou colocar aqui a data que foi realizada, dia 6 de 10 de 2025, nesse exemplo, e cadastrar. Então, observem que, assim, esse programa ele traz um ganho muito grande nessa questão de digitação por conta disso, porque tudo linkado, vinculado, estabelecimento, profissional, cidadão, e todos os procedimentos que foram sendo realizados, tudo de forma bem sistemática e organizada. Vou dar um exemplo aqui prático de um BPA terceirizado, por exemplo, um município que a gente já assessora, como por exemplo o Curral de Cima. Observem que aqui já aparece, ó, teste de tolerância à insulina, então aqui já tem as informações, tá vendo? Tudo bonitinho do paciente, tudo certo. É bem interessante esse tipo de coisa. Então é isso, a gente consegue fazer e deixar tudo digitado de forma bem sistemática. Aqui é a digitação, como eu estava mostrando, e eu queria estar mostrando agora, demonstrando para vocês os relatórios. Aqui a gente vai ter esses relatórios. Um dos mais usados é o primeiro, né, à toa que a gente colocou ele como o primeiro, onde tem produção por profissionais. Então você pode clicar aqui, selecionar qual é a competência ou o intervalo de uma determinada competência. Por exemplo, eu quero de julho a outubro. Eu vou informar aqui qual tipo de produção, se eu quero ambos, ou consolidado, ou só individualizado. O tipo, se é relatório, se é quantidade ou valor. E aqui eu vou informar o município, obviamente que aí vai ser no município de vocês, que vai estar lá, né, na base. E aqui o estabelecimento, eu posso selecionar qual estabelecimento que eu quero para fazer a geração do relatório, ou se eu deixar todos, vai emitir de todos, como CBO todos e profissionais todos. Ao clicar em gerar, ele vai gerar exatamente um PDF com todos esses dados, né, todas essas informações, com toda essa produção. Então é bem interessante, gente. Assim, é uma das coisas assim que a gente usa e ajuda bastante no processo. A gente também tem esse aqui de profissionais sem produção para fazer a buscativa e entender por que ele está sem produção, para a gente entender porque se foi de fato não registro ou se fez e não, se não estava naquela competência atuando, ou se atuou e não registrou. Então é esse tipo de coisa. Aqui tem de terceirizada, aqui tem de produção por estabelecimentos e aqui produção por digitador. Certo? Então são relatórios bem interessantes que a gente utiliza na nossa ferramenta. E por último, eu deixei exatamente essa questão dos arquivos, que a gente clica aqui. Esse aqui é quando a gente faz a importação do CNES, olha, a gente traz o arquivo do TXT, certo? Aquele arquivozinho que a gente baixa lá do CNES 2, da página do CNES 2, do Ministério da Saúde. Obviamente que tem que ser um gestor, né, com credenciais de acesso, mas quem trabalha com CNES sabe do que eu estou falando, né? Faz o download desse arquivo e aqui faz a importação dele. Então, ele vai trazer todas as informações de cadastro de estabelecimento de profissionais. É bem interessante. E já vai deixar o nosso sistema todo 100% igual com o que está lá no CNES do Ministério da Saúde. E aqui a outra coisa interessante desse sistema, assim, que eu deixei por final, é a questão da exportação. Essa exportação é bem interessante. Trata-se do botão de exportação de BPA. Qual é a importância desse botão? É que através dele, dessa exportação, a gente vai colocar aqui a competência, certo? Que a gente vai gerar para o CIA, para o Sistema de Informação Ambulatorial. Vai informar, obviamente, nosso município, né? A gente vai colocar aqui. E a gente vai clicar aqui em gerar novo lote. O que é que vai acontecer? O sistema vai gerar um arquivo único, ele vai fazer o download de forma automática de um único arquivo com toda a produção de todos os estabelecimentos que tiveram produção no município. Ou seja, tudo foi digitado de forma online, certo? E quando a gente fez a geração do arquivo, a gente gerou o arquivo, foi um único arquivo com toda essa produção. Isso vai facilitar demais para a questão de produção, onde o nosso sistema do CIA vai importar um único arquivo e não vai ter a necessidade da gente estar indo em várias máquinas, né, como acontece quando é com BPA do Ministério da Saúde, quando tem várias instalações. Sem contar que aquelas instalações, muitas vezes, a gente perde informações porque não cruzam-se com o TXT do Ministério. Né? Então, posso estar colocando dado errado lá e ele não vai ter a crítica. Né? Já que não, aqui já é tudo linkado, tudo vinculado. Então, quando o arquivo baixar, ele já vai de forma automática para ser importado e ele importa 100% das informações que foram digitadas
Então, quando a gente faz a importação lá no CIA, tudo que foi feito vai para o CIA para fazer a disseminação das informações, fazer o processamento, e a pessoa que é o gerente do CIA vai ter toda aquela parte de expertise para fazer, né, todo o processo e gerar o arquivo de transmissão para o Ministério da Saúde. Tá certo? Então é um ganho muito grande. Então são várias vantagens que a gente está passando aqui nessa ferramenta. E espero que os senhores tenham gostado, que possam estar apreciando e utilizando, porque certamente é uma ferramenta assim que ela ajuda bastante no processo. Com certeza é uma das melhores do Brasil, certo? Eu já utilizei outras, mas assim, eu sou muito sincero em dizer que essa é a que eu fiquei assim super, super, super tranquilo e em termos de 100% do que for digitado ser aprovado junto ao CIA e posteriormente para o Ministério da Saúde, tá certo, gente? Então, aqui a gente ainda tem o módulo de outros, a gente tem um perfil que a gente vai ter as informações de agente, a questão de senha e tudo mais, as novidades de versão, aí vai trazendo informações sobre as versões. E aqui tem como a gente trocar perfil. E aqui é o botão de desconectar, obviamente, depois que a gente sai, a gente desconecta, né? A ferramenta volta aqui para a tela inicial, né? Onde a gente, para fazer o acesso, a gente usa ela também, né? Que aí usa o seu CPF e a senha que a gente coloca no sistema, certo? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta e qualquer coisa estamos à disposição para tirar quaisquer dúvidas que possam surgir. Muito obrigado.